Yeah. Yeah. E aí, pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. Essa é a parte 2 da construção da camisa e eu vou ensinar para vocês todo o processo de como você vai fazer a costura dessa peça utilizando a máquina de overlock. Então vamos lá. Primeiro, você vai identificar junto comigo e fazer a separação das peças. Por exemplo, aqui eu tenho a manga da camisa de um lado, a outra manga da camisa que eu vou separar, vou deixar aqui e por fim, agora eu vou ter a lateral 1, a lateral 2 e as costas. Vamos sempre começar pela parte das costas, posicionando aqui na mesa. Então eu vou pegar aqui a lateral, lembra que a auréola do tecido sempre vai ficar aqui no meio e agora eu vou ombrar essa camisa, ou seja, vou fazer essa costura aqui, ó, de um lado. E agora eu também vou ombrar essa camisa aqui do outro lado. Vou trazer para cá e fazer essa costura para chegar nesse resultado. Após ombrar a camisa, eu vou passar o overlock nessa parte e nessa outra parte aqui. Então eu trago aqui na máquina e faço essa costura, porque aqui eu vou fazer a dobra para o acabamento do botão. E aqui também eu sigo a mesma costura do outro lado. Vou aqui, ó, faço a costura e agora eu vou igualar aqui, ó, a parte da cava. E essa parte é bem legal seguir essa dica, porque quando eu igualo, aqui eu tenho uma pequena diferença. E aqui nessa diferença eu vou marcar e a partir de agora eu vou aplicar a minha manga. Após marcar, eu vejo que aqui, ó, fica um dedinho para cima, então eu vou pegar a manga e lembra do pique que eu mostrei lá no corte, vou enquadrar aqui e vou costurar daqui para baixo. E agora eu vou costurar a outra parte da cava, ou seja, daqui para cá. Sigo. Lembrando que a costura dessa camisa é uma camisa mais fácil, mas para quem trabalha com moda praia, para quem trabalha fazendo qualquer outro tipo de figurino ou confecção de roupas mais básicas, aqui é uma excelente aula para você. Nota que quando eu faço a aplicação da manga, aqui eu já tenho esse resultado, ó. Fica bem legal, você já consegue visualizar uma parte da camisa. E agora o que é que nós vamos fazer? Fechar essa peça, tá? Então, a dica para fechar é iguala as costuras aqui embaixo do braço, traz aqui a peça, costura, e aqui a gente vai fazer todo o enquadro para baixo, até chegar aqui, bem por igualzinho ela vai ficar, ó. Repito o mesmo processo lá do outro lado, e aqui eu vou novamente igualar a parte da cava aqui embaixo e vou igualar aqui em cima, ajusto e vou trazer para a máquina para prender a manga novamente. Após prender a manga, eu já vou vestir a camisa só para você entender o resultado dela, de como ela vai ficar já após esse processo. Então aqui eu faço essa costura e aqui agora, pessoal, nós vamos fazer a costura de um lado a outro da cava da minha blusa. Então aqui eu vou vir, sigo fazendo a costura, prendendo a manga de um lado a outro e agora novamente eu vou fazer esse processo aqui para fechar a minha peça. Então eu trago, costuro, ajusto, vou até a parte final seguindo aqui essa costura, ó. E por fim agora eu vou fazer esse abanhado na parte de baixo da blusa. Professor, a costura dessa peça eu posso fazer na minha chinesinha, na minha máquina chinesinha, a minha overlock. Também posso fazer na minha máquina doméstica, ou todo o passo a passo do que eu estou fazendo aqui, você pode fazer na sua máquina doméstica utilizando o ponto do zigue-zague, que é o ponto que vai substituir a sua overlock. Então aqui eu vou seguindo. Após fazer esse processo, eu vou fazer o abanhado dessa manga aqui também.
até o outro lado. Aqui do outro lado também eu sigo fazendo o mesmo apanhado. E assim eu consigo mostrar para você esse resultado, a camisa já quase que pronta e armada na máquina overlock. Após finalizar esse processo, vamos para a máquina de costura reta e na máquina de costura reta vamos fazer todos os reforços da costura e mostrar detalhes para o acabamento, para você ver o passo a passo da construção dessa camisa aqui, que no final desse vídeo eu vou te mostrar vestindo ela o resultado final, como vai ficar para você ver aí da sua casa. Agora a gente vai para a máquina de costura reta. Na máquina de costura reta, nós vamos fazer todo o reforço da costura por onde passou a nossa costura da overlock. Lembrando que esse processo aqui é para facilitar o seu processo de costura aí na sua casa, acompanhando o passo a passo. Então, para você que está buscando informação, buscando a melhoria, buscando aperfeiçoar ainda mais o passo a passo das suas roupas, vamos para o reforço. Então aqui, ó, onde eu passei a máquina de costura a máquina de overlock, eu vou passar a costura reta, reforçando. Professor, e por que eu preciso fazer o reforço da costura reta? Vamos lá. Porque a máquina de overlock, ela só faz esse trabalho aqui na costura reta de unir os tecidos, mas por si só, ela não tem essa mecânica de deixar seguro o ponto. Por quê? Se você só costurar o tecido na overlock, vai acontecer de que quando você puxar assim, o tecido ele vai romper por conta do formato do tecido, por conta da trama do fio. Então isso aqui é importante lembrar para você. Fez a costura da overlock, vem aqui, ó, e reforça com a costura reta, tá? Isso aqui vai deixar a sua roupa bem mais segura. Vou lá do outro lado aqui também, fazer o reforço de um lado a outro. Então aqui eu venho, ó, ajusto, posiciono, faço o reforço. A distância legal aqui, ó, a dica é que fique uma pontinha do tecido para fora. E aqui a gente vai seguir fazendo toda essa costura. Após concluir, o que é que você vai fazer? Vai fazer junto comigo a dobra aqui de colocar o botão. Então aqui, ó, você vai dobrar aproximadamente 2 dedinhos, é o legal. Então você tem duas opções. Ou você dobra ela assim, porque já faz um acabamento bem bonito, ó, que é o que eu vou fazer. Ou você pode dobrar ela normal. Eu vou optar por esse sistema aqui, porque vai ficar mais fácil e vai ficar mais bonito a construção da nossa peça como um todo, tá? Então vou alinhar a linha, colocando ela aqui, e vou fazer esse processo desse acabamento. Vou seguindo aqui, ó, e você vê que quando eu dobro a costura da overlock para dentro, eu sigo fazendo essa costura, eu chego nesse resultado aqui, que é um resultado muito bonito para o acabamento da minha peça. Vou até o final, faço uma costura, faço a outra até a parte de cima e repito esse processo no outro lado da minha camisa, tá? Então eu vou vir aqui, pegar o outro lado e repetir o mesmo processo aqui, ó. Faço uma pequena dobrinha, como você pode ver, ajusto e aqui eu posiciono e eu costuro. Vamos lá. Para quem está em casa, acompanhando esse passo a passo, professor, eu não tenho máquina de overlock, mas a minha máquina é daquela pequenininha, a doméstica. Faz a costura fazendo o zigue-zague no lugar da overlock. E onde eu estou fazendo a costura reta, obviamente você vem e também repete o mesmo exercício, tá bom? Professor, a minha máquina é só aquela máquina pretinha, não tem problema. Você também consegue fazer a execução dela aqui, ó. Então eu vou fazendo agora esse remate e se liga nessa dica de como fazer a costura bem alinhada aqui, ó. Presta bem atenção. Para fazer essa costura, posiciona o tecido no meio do calcador, como você pode observar. E no meio do calcador, quando eu vou costurando, eu chego neste resultado. Alinho o final aqui, já para unir com minha outra parte da blusa. E sigo costurando e ver que bonito que fica a minha costura. De um lado e de outro aqui, ó. Então eu vou seguindo. Vou alinhar aqui, ó. Acabou minha linha. Para você encher a linha de maneira bem fácil, sem precisar tirar a linha da máquina, se liga nessa dica. Acabou a minha linha. Tirei lá a caixa da bobina, posiciono, tiro aqui, ó, do tensor. Eu separo minha linha do tensor. Tiro aqui de cima, isolo
enrolo, travo e aqui eu vou encher novamente a minha bobina até o final. Sempre segurando aqui um pouquinho, sempre fazendo esse detalhe. Eu vou aqui, ó, enchendo a minha linha. Encheu já um bom pedaço, já pode retirar. Posiciona ela de volta. A gente vai posicionar a linha e vai dar continuidade. Pessoal, para quem acompanha nossos conteúdos que a gente faz aqui no canal, eu sempre procuro a maneira mais fácil de descomplicar a costura para quem está em casa iniciando. Então, a grande maioria das pessoas que estão inscritas aqui no canal estão buscando a praticidade de ter essa mobilidade na costura de maneira mais simples, entender o processo de maneira mais clara. Então, além dessa dica das camisas, por aqui tem outras lives e tem muita dica bacana para você entender o processo. Então, todo mundo que está por aqui assistindo esse vídeo, não deixe de comentar, compartilhar e deixar o like. Fazendo isso, você fortalece ainda mais o nosso canal e você faz com que outras pessoas também consigam costurar de maneira mais clara, como eu estou ensinando aqui, ó. Concluiu? O que é que vamos fazer agora? Vamos fazer o reforço do ombro da nossa peça de um lado e também do outro. Então eu vou posicionar aqui nesse formato, costuro e vou fazer o reforço do ombro e por fim a casa, tá? Por fim a gola. Então aqui, ó, reforço até o cantinho, aqui eu saio, reforço aqui, ó, a partir desse cantinho de novo. E aqui eu vou até o final. Lembrando que, vou passar uma dica bem importante para você agora. Quando você estiver fazendo essa costura, quando você terminar a costura, puxa um bom pedaço e corta aqui, ó. Porque isso evita que sua linha fique quebrando constantemente. Vamos fazer o reforço da parte da manga aqui, ó, da cava. Trago novamente, posiciono, ajusto, costuro e aqui eu reforço a minha manga. O tecido que eu estou utilizando é um tecido de chita, um tecido de 100% algodão. O tamanho da minha camisa, ela veste do 38 ao 42 tranquilamente, tá? Lembrando também que esse vídeo é a parte 2. Então lá no primeiro vídeo eu ensino a fazer o corte dessa peça para você ter o domínio dela certinho. E agora eu estou ensinando a fazer a costura. Então aqui novamente eu vou passar a costura desse lado aqui também. Sigo, alinho, reposiciono e eu vou até o final. Depois dessa dica, vamos fazer o acabamento da manga e o acabamento da barra da minha blusa. Sempre na costura reta. Ainda para endossar o vídeo com mais dicas para quem está em casa, levanta a câmera cá para falar para o pessoal. Para quem acompanha todo esse passo a passo, deixa eu falar para vocês que a máquina de costura reta é fundamental para você fazer os acabamentos, principalmente da costura em tecido plano, tá? Quais tecidos planos são? Chita, brim, Oxford, tactel, tecido misto. Então, todos esses tecidos que são de fibra, são tecido fibroso, tecido aqui, ó, tecido plano. Sempre é necessário que você tenha uma máquina de costura reta para poder você ter bom êxito no resultado final da sua peça aqui. Após a costura, vou fazer a barra aqui embaixo e a barrinha eu já quero passar uma dica. Professor, como que eu faço para minha barra ficar bem alinhada? Posiciono aqui, ó, a costura da overlock no meio da minha peça, crava aqui, ó, certinho, faz o remate e posiciona sempre a costura no meio aqui, ó, meio da costura no meio do meu calcador. E eu vou aqui até o final. Dessa maneira, aqui eu concluo, corto, ajusto, vou desaversar a minha blusa, já para você entender. Vou desaversar de um lado e desaversar aqui do outro. E por fim, nós vamos fazer aqui o abanhado. Então aqui eu vou dobrar, ó, nesse formato. E ver como fica bem bacana fazer esse processo. Faz a dobra, traz na máquina, posiciona, crava a costura, alinha e faz isso aqui, ó.
de um lado a outro. Terminou, press ponta, retira, vai aqui no final, lembra sempre de tirar as linhas e repete o mesmo exercício lá na outra manga. Uma parte importantíssima que eu vou ensinar para você, e daí eu já vou falar de agora, é como fazer a aplicação e a construção da gola. Muita gente me pediu aqui no canal como fazer gola de camisa, como aplicar a gola de maneira mais fácil, como chegar num resultado bacana. Então eu vou mostrar para vocês a partir de agora o processo da gola. Então aqui, ó, eu concluí a minha camisa. Se eu vestir por cima, você já consegue entender o formato dela. Vou posicionar aqui, tá? E agora nós vamos fazer a gola. Já vou mostrar aqui a dica da gola. Eu gosto de usar assim, que fica bem bacana. Então, tanto para praia quanto para o São João, dependendo de qualquer outro local que você for, essa camisa aqui ela é básica, tá? Se você fizer ela branca, você tem uma peça atemporal. Bora para a dica da gola. A gola da peça tá aqui. E eu ensinei essa dica do corte da gola no vídeo anterior. Para costurar a gola, eu vou soltar aqui os meus alfinetes. E até para quem está iniciando não vai ter dificuldade nenhuma. Coloca aqui, ó, tecido por tecido, lado certo com lado certo. Venho aqui na minha máquina, ó. Deixo a distância de meio pé da máquina, ou seja, meio calcador, que é essa distância aqui, costuro, alinho, costuro novamente aqui, com a agulha para baixo eu movimento o tecido porque ele não sai, costuro até aqui em cima, cravo a agulha, ó, cravadinha no tecido, eu giro a gola, faço a costura descendo, vou até o final. Quando eu chegar aqui, ó, eu cravo a agulha, giro o meu tecido, trago de novo até o final, cravo, giro e vou aqui costurando até a parte de baixo. Quando eu concluir esse processo todo, segue essas dicas aqui para vocês, ó. Tá vendo essa costura? Eu faço um pique em direção a ela e eu corto a ponta da gola, corto essa outra pontinha aqui. Essa é a dica de como a sua gola não vai fazer aquela bolinha lá no final. Corto aqui em cima e por fim eu corto aqui embaixo. Cortei o meio de encontro à costura, faz o pique, cortei aqui e aqui. Vamos desaversar a nossa peça. De um lado, de outro. Aproveita o bico da tesoura. Esse processo aqui, muita gente me pediu como fazer a gola. Vê como já fica bem quadrada. E eu vou te ensinar o press-ponto da gola também. Aqui do outro lado, eu vou alinhar, vou ajustar, posicionando aqui. E agora, bora fazer o press-ponto da nossa gola. Gola colocada, prontinha sobre a mesa. Você já vê que a estética da gola fica muito legal. Bora fazer a costura dela. Lembrando que o press-ponto, você tem duas margens. Eu vou te ensinar aqui sobre as duas, tá? Qual a margem que eu aconselho? Sempre posiciona o tecido igual ao calcador aqui. Costura, trava, gira a gola, costura, sobe, sempre vai fazendo esse contorno. Já já você vai ver a diferença de como fica um lado costurado e como fica o outro lado sem costurar. Olha a diferença das duas situações. Aqui eu volto, concluo este processo e a principal dica que eu vou passar para vocês é sobre o acabamento de como vamos aplicar essa gola. Então esse aqui vai ser um dos pontos altos do vídeo, tá? Então aqui eu vou cortar, corto a linha, vou retirar a minha camisa. E aí, Bruno, enquadra a câmera bem certinho para eu mostrar para o pessoal que essa dica é uma dica de ouro. Agora eu tenho aqui a minha blusa, tá aqui. Dobra ela, marca o meio, olha, marca esse meio aqui, faz um corte, pega a gola, dobra
e marca também o meio da gola. Faz um pique, alinha e corta. Meio da camisa cortado, meio da gola cortado. Meio a meio, o que é que você vai fazer? Vai costurar essa peça. Você vai trazer para a máquina, levantar seu calcador, posicionar, alinhar e aqui você vai fazer esse movimento aqui, ó. Costura, costura até o final. Quando chegar bem aqui no finalzinho, iguala para que chegue nesse resultado. Olha como vai ficar. Aqui. Lá no outro finalzinho, você vai igualar a gola, dessa vez na entrada. Posiciona ela. Costura. Press-ponta. Costura até o final. Ajusta. E agora você vai chegar nesse resultado aqui. A partir de agora, eu vou te passar a principal dica desse vídeo, que é como fazer esse acabamento dessa camisa aqui. Com a tesoura, você vai cortar essa sobra. Você vai retirar aqui uma boa parte dela. Que eu vou te ensinar a trabalhar com viés de algodão para fazer um excelente acabamento nela, tá? E eu sei que isso aqui vai ajudar muita gente no processo de desenvolvimento da sua peça. Então aqui eu corto. Professor, essa maneira de ensino aqui é correta? É validada para quem está iniciando e para quem também já costura há um tempo, fazer a coisa de maneira mais prática. Esse aviamento aqui é uma dica que eu quero passar para vocês. Viés de tecido, aquele viés que a gente compra comum, viés de destaque ou qualquer outra marca. Viés largo de 2 centímetros, a largura. Então eu vou posicioná-la aqui, dobrar o viés, fazer essa costura de entrada. Olha que legal. Fez a costura de entrada, posiciona a sua golinha aqui dentro e costura ela assim, ó. Segue posicionando e costurando, posicionando e costurando. Aí eu sigo posicionando e costurando, bem alinhado aqui, ó. E vê o tipo do acabamento que vai ficar. Essa dica é tão importante, minha gente, para quem costura. Porque essa dica daqui vai salvar muita gente que tem problema de fazer acabamento em gola. Então aqui, ó, eu vou seguindo a costura. Olha que lindo que fica a parte da minha costura. Você vê que dentro da minha peça vai ficar uma peça com um excelente acabamento. Então eu faço essa costura aqui, aplicando o viés. Já tenho esse resultado. E agora a gente vai fechar com chave de ouro o acabamento da peça. Então você vai fazer aqui, ó. Posiciona. Corta um pedacinho desse viés. Põe ele para dentro. Pôs ele para dentro, agora põe ele para baixo. Olha que lindo vai ficar o acabamento da minha peça. Trago. Isso aqui é uma dica de ouro, tá? Cravo aqui a costura. A linha. Aqui eu vou bem com calma para eu não sair do ponto. Então aqui eu vou cravar. Vou press-pontar e fazer a costura aqui, ó. Olha o manejo da mão, alinha o tecido, posiciona o viés e costura. Alinha o tecido, posiciona o viés e costura. Alinha o tecido e você vai fazendo isso aqui até o final da sua peça. Então você vai seguir a costura, vai seguindo a costura até o outro lado. E quando chegar nesse resultado final aqui, você vai cortar, colocar para dentro e finalizar a costura aqui agora para fora. Então, simplesmente desse jeitinho aqui, ó. Vai até o final, costura e aqui a gente termina. Gente, essa dica da gola é tão importante para quem costura, porque dá só uma olhada no resultado final dela. Como que ela vai ficar aqui? Vou posicionar bem na máquina para você ver. Olha que legal esse resultado aqui. E olha que acabamento bonito que fica aqui dentro. De um lado e também do outro. Seguir esse detalhe, o que é que a gente vai fazer? Eu vou te ensinar uma dica de como colocar o botão rápido nessa peça. Isso aí, fica atento que eu já volto com a dica para você. Na dica de como trabalhar com o botão rápido, eu vou te apresentar esse botão de pressão aqui, que é um botão Scoville que a gente chama, ele é bem fácil de você encontrar. E aí, para quem está procurando praticidade na peça,
você vai fazer o seguinte, você marca aqui em cima, ó. Vamos marcar os botões da gola. Então aqui eu marco 1,2, faço aqui, ó, 4 ou 5 dedinhos e marco mais 2. E aqui eu vou seguindo essa medida de meia mão até a parte de baixo. Posiciono, posiciono e aqui eu posiciono normalmente, tá? Para finalizar, nós vamos lá na máquina de colocar o botão e nós vamos fazer a aplicação desses botões. Eu vou te dar a dica na máquina, sobre a máquina que eu tenho, que é uma máquina doméstica, muito simples de você adquirir também, e a matriz. Após colocar o botão, vou vestir a blusa e mostrar o resultado para vocês. Esse botão é bem fácil de trabalhar com ele, porque aqui, ó, você vai colocar o botão que fura, fazer esse movimento, pegar a matriz maior, que essa que tem a bolinha maior, trago para cá, posiciono na máquina e faço esse movimento. Essa máquina de aplicar botão, ela é bem convencional. Muita gente que costura já tem essa máquina. Se você não tem, é só você procurar na internet máquina para colocar o botão. E lembrando que para cada tipo de botão vai ter uma matriz. O que é a matriz? É essas duas pecinhas aqui, ó, responsável por fazer a aplicação do botão. Do outro lado, eu vou posicioná-la aqui, vestir, aplicar, costurar aqui de um lado e vou costurar também do outro lado, costurar não, aplicar o botão, perdão, e aqui posicionar e ir até o final. Cheguei aqui, botão concluído. Lembra que sempre essa parte do botão, uma parte fica para cima e a outra parte do botão vai ficar para baixo para poder fazer esse movimento aqui e atacar a peça até embaixo. Então já já eu apareço aqui com a peça vestida e mostrando para vocês o resultado final. Vamos lá. Esse é o resultado da camisa. Eu fiz todo o processo ensinando a costura. Lembrando que essa é a parte 2 do vídeo. A parte 1 eu ensinei o corte. O legal dessa camisa é que ela é manga longa, mas eu sempre uso ela 3/4. Ou posso também subir e trazer ela para essa altura daqui, ó. Eu também gosto bastante de usar. O tecido que eu utilizei foi chita. Eu utilizei dentro desse vídeo uma técnica muito bacana ensinando como prender a gola e fazer o acabamento. Lembrando que se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como esse aqui, então põe aí nos comentários para que a gente possa fazer mais vídeos dessa natureza. E deixa eu falar para você também sobre o meu método, que é o Descomplicando a Costura, onde eu ensino com essa praticidade a você fazer várias peças de roupa dentro do meu curso online. Não só essa peça aqui, mas também saia, blusa, short, jardineira, vestidos, pijama, camisola, baby doll. Muito material bacana tem dentro do meu curso, desde uma camiseta básica até um vestido de noiva. Gostou de saber? Então, para você ter acesso a tudo isso, tem um link na descrição desse vídeo. Clica, chama o pessoal do suporte do atendimento, que eles vão te passar todas as informações. E eu te espero no próximo vídeo e com peças como essa aqui, que é um show da costura.